Boa noite, pessoal. Começando mais uma boa prosa aí, né? Nosso encontro das terças-feiras. Bento e Helena já foram dormir, já estão, deixou a gente fazer a nossa prosa na boa, sempre colaborando. E hoje eu vou estar recebendo o grande amigo, né? Um amigo, sobretudo, que é advogado, especialista em direito penal e processo penal, mestre em direito pela Universidade Católica de Petrópolis, professor de direito penal, autor de vários capítulos de livros e autor de 2 livros. Grande Yuri, Boa noite, Wilder. boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bem, que bom você estar aqui comigo, cara. A gente já está. Você que é um parceiro e foi um cara que assim, me aconselhou muito quando eu disse desse, desse projeto, né? Você falou, estou achando o volume aqui do outro. Quando eu falei com você que estava querendo desenvolver esse projeto, você foi um grande incentivador. E eu falei, ó, lógico que vai ter que ter uma live sua, né? Inicialmente a gente tinha escolhido esse tema, né, Yuri? Você, como advogado criminalista, a gente tinha escolhido o tema, mas não imaginaríamos que estaria em tanta evidência agora, né? Pelos últimos acontecimentos. Então, Verdade. vai ser muito pertinente. Hoje, muita gente envolvida com campanha, muito comício online, muita atividade, mas aí a galera tá participando com a gente. Muitas pessoas aí nos dando boa noite, compartilhando o vídeo, curtindo. E é isso, Yuri. Quero primeiro deixar você aí para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wilder. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande, né, poder de alguma forma contribuir aí com o seu projeto, que tenho certeza não ser um projeto pessoal, mas é um projeto que de certa maneira vai ao encontro do interesse de muitas pessoas, né? Realmente eu tive a oportunidade de participar desse seu ideal, que era levar informação de forma bem multicultural para as pessoas, no momento de dificuldade que é a pandemia. É uma forma de entretenimento e de informação. Então, eu acho que os temas que você tem trazido de forma bastante multidisciplinar fazem com que realmente se torne cada dia interessante, porque você consegue atingir públicos de forma bem diversa, né? Você tratou aí do café, você falou com a Lisa, Obrigado. que é atriz e da região do Caparaó, você falou com um acho que ministro mesmo, Conselheiro, conselheiro. conselheiro, conselheiro, né, do Tribunal de Contas, com um advogado de uma determinada área. E isso só enriquece. Nós estamos vivendo um momento político, né, importante, um momento de, de, uma, de uma responsabilidade social muito grande, de modo que, chegando agora no nosso tema, eu acho que o crime sexual ele é, sobremaneira, um dos crimes que mais deveriam ser debatidos, porque ele não envolve apenas uma violência para o momento do ato sexual, mas ele é um crime, ou são crimes, né? São vários crimes que perduram no pensamento, na vida da vítima. Então, portanto, a vítima de um crime dessa natureza é uma vítima que não sofre apenas naquele momento. Ou, às vezes, essa vítima é violentada por diversas vezes, né? É muito comum você se deparar com situações onde a vítima ela realmente passa por um momento de constrangimento, de sofrimento, naquele ato, né, que pode perdurar ali apenas alguns minutos ou uma hora, enfim, mas carrega para o resto da vida aquele estigma, aquele sofrimento, aquela marca que, infelizmente, é uma realidade no nosso meio. E o que foi
proposto, né, na nossa conversa inicial, Uhum. era exatamente discutir alguns pontos importantes, saindo, não entrando muito em questões técnicas, para não ficar uma Sim. prosa, né? E aí, aproveitando aí o seu engajamento, a prosa é exatamente aquilo que você consiga dialogar com qualquer com um médico, Exatamente. né? Com um É professor, isso. um estudante, com um secundarista, né? Que hoje são os alunos do ensino médio. Enfim, essa acho que é a ideia, É é o isso ideal mesmo. dessa nossa conversa, dessa boa É prosa. isso. Ô, Yuri, a gente contextualizando, né? A gente vive ainda numa sociedade machista, né? A gente tem a cultura do patriarcado ao longo da história que a gente acompanha, onde as mulheres não conseguiram, até hoje não conseguem, né? Uma igualdade nos seus direitos, né? A gente vê muitos movimentos que lutam pela igualdade feminina, né, em diversos espaços. A gente vê a política, que é um momento que a gente está vivendo agora, é só você olhar a quantidade de candidatos e de candidatas. Olhe no dia 15 a quantidade de prefeitas eleitas, de vereadoras eleitas, olhe na sua cidade. Então, assim, ainda tem um espaço muito grande para se conquistar. E essa sociedade patriarcal que a gente vê ao longo da história, a gente pode colocar ela como em parte, se não, ou a grande culpada por essa cultura que a gente vê que é a chamada cultura do estupro, né? Que a gente está falando de crime sexual, vamos dar nome, né? Então, assim, como é que você vê, enquanto advogado, essa cultura, vamos colocar, que é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, que é a cultura do estupro. Como é que você vê isso no seu meio, Yuri? Então, culturalmente, a mulher, né, que apenas só fazer um parêntese aqui, né? À vontade. O, o, a vítima de um crime sexual, ela não é só a mulher, Sim, né? Só perfeito. para porque às vezes pode ter alguém aqui que está assistindo né, e fala, pô, mas existe também o homem como vítima de um crime de estupro? Sim, existe. A gente Sim. pode falar isso lá na frente. E, Mas só, isso, mas e a assim, cultura do estupro, Yuri, a cultura, a denominação dela, assim, a sua fala é espetacular, porque ela coloca o estupro não necessariamente contra a mulher, mas contra o indivíduo que, enquanto vítima, o seu algoz vê ele de forma inferior. Então, ele pode ser a sim, mulher, pode ser, enfim, ele precisa ver essa pessoa de modo inferior, então acaba cometendo esse tipo de crime. Muito boa a sua fala, isso aí. perfeito. Então a gente tem uma cultura realmente que ela vem dos nossos ancestrais, que é a cultura do subjugamento da mulher, por exemplo, né? Então a mulher Uhum. ela é subjugada no meio social. Então vejam, nós estamos falando de 2000, nós estamos no ano de 2020. Uhum. Somente no ano de 2006 nós tivemos uma lei no Brasil e assim mesmo ela surgiu por uma condenação do Brasil na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que foi a Lei Maria da Penha, por uma mulher que sofreu com seu ex-marido, né, sofreu atentado da própria morte. Somente a Uhum. partir de 2006 que nós tivemos uma inovação legislativa, assim mesmo por conta de uma condenação internacional, onde há realmente uma proteção para a mulher de forma que ela mereça, não apenas pela sua fragilidade, pelo Uhum. contrário, mas pela cultura em que ela vem sendo subjugada ao longo dos anos. Então, quando você chega no ano de 2020 e ainda discute situações como nós vimos agora há poucos dias, daquele caso que se tornou aí famoso no Brasil, de uma Uhum. audiência onde a vítima ela se tornou quase uma acusada
né? Então, Exatamente. nós vemos que assim, há uma inversão muito grande de valores. E será por que isso? Será que se fosse um homem ali na situação dela, no momento dela, será que ele seria assim? Então, são reflexos de uma sociedade que, infelizmente, vê a mulher em uma situação de inferioridade. Então, realmente, a cultura, ela machista, a cultura da superioridade do homem, ela realmente ofusca, de alguma forma, a mulher. É isso, Wilder. Cabe a nós, que somos pessoas que querem mudar, querem esclarecer, exatamente fomentar a mudança desse comportamento, né? Exatamente. Você, com a sua isso. expertise aí, como professor, como formador de opinião, e nós, como professores, como advogados, enfim, em qualquer lugar, isso começa pelo simples trato, como um respeito, né? Um tratamento, enfim. Acho que E o incrível, Yuri, a gente conversando ainda com a minha esposa, a maioria dos casos, né, dos estupros são como crimes sexuais, são cometidos por homens e contra mulheres, né? Esse o grande, né, a grande, como é que eu digo? A grande porcentagem se enquadra aí, né? E o detalhe que a maioria dos lares brasileiros também, né, da sociedade, quem educa os filhos na nossa sociedade, que é uma sociedade machista, são as mulheres. Então, é incrível que mulheres, né, às vezes deixam, a gente tem um problema muito grande na educação, que é a não participação das famílias. Eu, como professor, principalmente, você já, universitário, não vive tanto isso, mas em sala de aula, lá nas séries iniciais, tem uma dificuldade enorme das famílias participarem, sabe, de reuniões, por conta de trabalho, mas a maioria pode, uma grande parte pode e não vai. Então, assim, é preciso olhar mais de perto para essa questão, porque a gente acaba criando, né? São nossos filhos que no futuro breve vão estar na condição né, ou de vulnerabilidade, ou enfim, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que quando a gente escolheu esse tema, que é falar exatamente da educação, acho que é por aí que a gente precisa realmente fazer. A gente tem um outro ponto que, já que você tocou nessa questão daquele caso que tornou agora, né, veio a público e ficou uma comoção enorme, a gente depois está aqui para a gente comentar um pouquinho. Você já quer falar dele? Já que você já Não, tocou? pode Vamos seguir aí seguir. a sua Então, ordem de cronograma. ô Yuri, a gente falando do Código Penal brasileiro, ele determina que o consentimento dos envolvidos é uma condição absoluta para o sexo. Eu queria que você pudesse fazer um pouquinho, alguns comentários sobre o que o Código Penal brasileiro fala, né? Ele trata desse assunto. Beleza. Bom, eu, antes até de entrar, aquela mania de professor, né, Wilder? Então, assim, eu só queria abrir um outro parêntese aqui para explicar o seguinte, fazendo até um link com a questão da cultura, né? Veja, o nosso Código Penal, no que tange aos crimes sexuais, ele foi alterado em 2009, no ano de Tudo muito 2009. novo, né, Yuri? Então, você falou da cultura aí, você agora fazendo essa menção, eu falei, pô, acho que vale a pena falar sobre isso. E eu poderia até ter falado lá, mas eu acho que eu falei muito e você pertinentemente me cortou. Tá certo. Mania de professor, Não tem isso não. advogado, Tem isso não. você tem que ter cuidado mesmo, tem que, Eu vou né? sair aqui, eu vou deixar você falar, peraí. Tô brincando. Ei, Yuri, não tem isso Não, mas não, aí tranquilo. não, o que Você eu queria consegue ver dizer, os comentários aí, Yuri? não consigo. Não, tá. Depois eu vou, no final, eu vou pegar alguns comentários, algumas perguntas, depois eu vou passar a bola para você. Certamente tem alguém que me conhece aí, né?
Muita gente, cara, muita gente. Depois eu vou. Abraço para todo mundo. Pessoal de Divino, deve ter gente de Divino. Tem a Fabiola, tem a Abraço Rafaela Peixoto, tem para a ela. Lúnia de Una, minha mãe está nos assistindo, a minha prima Ana Cláudia lá de Niterói, Dávila Souza e a Maria Guedes lá de Divina, a Delceni, muita gente hoje, muita gente. Bacana. Milena, vamos Depois eu lá, vou olhar conclui o seu privado, raciocínio aí. responder aos comentários, né? Porque assim, mesmo que distante, é uma forma da gente sentir novamente as pessoas, né? É, Rever a Maria, né? Enfim, é isso, a Fabiola, que eu vi tão pequena, né? Rafaela, enfim, vamos. Depois a gente vai para esse lado. é isso aí. Mas, enfim, Wilder, sobre o Código Penal, apenas esclarecer o seguinte: em 2009, houve uma mudança importante no Código Penal. Ele não só mudou a estrutura dos artigos, a partir do artigo 213, ele mudou também a própria conceituação. Veja só que interessante. Até 2009, um crime sexual era considerado crime contra os costumes. Olha a importância disso. Se uma mulher fosse estuprada até o ano de 2009, ela não sofria apenas um crime, uma violência sexual, ela sofria um crime contra o costume. Ou seja, a vida sexual era vista apenas como um parâmetro costumeiro. Olha que mudança de paradigma. Quando, Uhum. quando, quando chega em 2009, a lei altera o título e diz assim, olha, agora, é como se dissesse assim, agora esses crimes são crimes contra a dignidade sexual. É uma conotação diferente. Porque dignidade, ela não diz respeito apenas a uma parte do corpo. Percebe? Ela não está dizendo apenas sobre um órgão genital. Agora eu estou falando de uma pessoa. E não só dessa parte física, mas da dignidade dela. Então, é algo que realmente ultrapassa qualquer bem jurídico tutelado no que diz respeito a uma parte física. Entende? Então, assim, qualquer relação sexual, ela deve ser consentida. Qualquer ela, certo? E veja, não somente a relação sexual, qualquer forma de carícia, qualquer maneira de se comunicar, porque quando se fala em estupro, até o ano de 2009, somente poderia ser vítima de estupro a mulher. Porque o estupro, ele pressupunha, até 2009, a conjunção carnal. E conjunção carnal só é possível, e aí só é possível entre homem e mulher. Então, obviamente, por uma situação física, somente a mulher poderia ser vítima. Mas o homem sendo violentado, né, porque pode haver uma penetração anal, de forma que ele, sem consentimento, ele sofria, antes de 2009, atentado violento ao pudor. Agora, a partir de 2009, portanto, 11 anos após, nós temos também a figura do homem como sendo vítima de estupro. Então, por isso que eu disse lá no início, tanto homem quanto mulher podem ser vítimas de estupro, certo? Veja, quem vai sofrer esse estupro? Quem tem o consentimento? Quem não consente. Quem não consentiu. Quem não consentiu. Agora, um outro ponto importante, mas pode haver, professor, pode haver estupro mesmo com consentimento? E aí? Você responderia o quê, professor Wilder? Acho que pode sim. Pode, mesmo com O consentimento? consentimento. Acredito que o consentimento, essa palavra, ele pode ser parcial, pode ser total. Pode ser que a pessoa, na hora, não topou determinada coisa e a barra foi forçada. Eu acredito que possa sim.
Olha que interessante. Lembra, eu vou aqui abrir uma situação. O Wilder, a gente foi criado junto, né, quando criança. Eu ia falar isso aí, E vai. depois eu tive a oportunidade de ser professor dele. É Né? verdade. Ele é professor em muitas coisas para mim, né? E eu, de alguma E forma, também de acabo estando muitas junto coisas aí. também. É É, verdade. E eu com orgulho ter te encontrado lá na Faculdade de Direito, com orgulho. mas então, no direito, eu sempre falei isso para meus alunos, no direito, quase sempre a gente responde com a palavra depende, né? É. Porque não existe certeza absoluta, Aham. né? Então, o Código Penal, ele traz algumas hipóteses em que, mesmo consentindo, a vítima pode ser vítima de estupro. Por exemplo, uma menina de 12 anos consentiu com ato sexual. Ela tem um namoradinho, Uhum. ela consentiu com ato sexual. Veja, ela está sendo vítima de estupro. Por quê? Porque a lei diz que 14 anos para baixo, ela não tem o discernimento para consentir com ato sexual. E aí, a lei diz o seguinte: olha, isso é um estupro de vulnerável. Entendeu? Então, Uhum. veja, é possível que haja o consentimento no ato sexual e, mesmo assim, seja caracterizado o crime de estupro. E isso é importante, Wildo, porque nós estamos falando de educação e crime sexual. É isso. Então, você que tem algum conhecido, que tem que sabe que tem um relacionamento, uma menina que tenha idade inferior a 14 anos de idade, conversa com ele, explica para ele. Porque mesmo que haja o consentimento dela, para a prática, ele pode responder e ser preso por estupro. Entendeu? É um Uhum. crime gravíssimo, cuja pena. E outra coisa, Wilder, para quem não sabe, crime de estupro, seja ele qual for, é crime hediondo. A Lei Uhum. 8.072 traz lá no artigo 1º o rol de crimes hediondos, e está lá estupro, seja ele qualquer um, ou sendo de vulnerável ou não. Né? Uma outra hipótese, existe outra hipótese? Sim, se a vítima não tinha como expressar a sua vontade. Então, olha, imagine que uma mulher esteja embriagada, ela não tem o discernimento para dizer sim ou não. Exatamente. Então, nesse momento do ato sexual, ela está sendo estuprada, né? Salvo engano, foi esse caso de repercussão agora, Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. onde ela não Ela tinha. alega e tem contraprovas, parece que ela foi dopada mesmo, não só bebida. Então, Ela não estava em condições nenhuma condição motora ela tinha, inclusive tem imagens, eu estava lendo um pouco, tem imagens dela na boate em condições assim, em condição motora nenhuma. Então, depois a gente vai comentar um pouquinho desse caso. Ô, Yuri, e a gente, assim, a gente falou lá do início, você falando do nosso Boa Prosa, a gente, a Boa Prosa no sentido de a gente levar os temas, os mais variados temas, né? Num território que a internet hoje que está dividido, é falta de conhecimento, é fake news, todo mundo tem vez e voz, às vezes sem o real conhecimento. E a gente vê muita gente opinando sobre os mais diversos assuntos, sem ao menos tentar fazer uma pesquisa, sem ter conhecimento nenhum. As mensagens que chegam no WhatsApp, simplesmente aperta para compartilhar, não sabe se aquilo é verdade ou se não é. Você acaba difamando uma pessoa, às vezes até sem querer, sem checar uma informação. E nesse caso também, e em tantos outros casos, né, sobre este tema, a gente vê muitas coisas na internet. Uma das coisas que a gente vê muito, que é a questão sobre as pessoas exigindo penas mais radicais, castração química, pena de morte. Como é que você vê, como é que isso é discutido? Tem essa discussão de alteração de pena, de radicalizar essas penas um pouco mais, porque às vezes
muitas pessoas que vão para esse caminho mais radical têm como desculpa a impunidade, entendeu? Então, Uhum. você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas penas? Claro, eu vou tentar, de alguma forma, contribuir aqui Uhum, com o debate, com essa importante discussão. Veja bem, Wilder, um dos maiores problemas do direito criminal é no que diz respeito à pena. uhum, Porque a pena, ela tem que ser correspondente, pelo menos em tese, à gravidade de uma prática delituosa. Né? Então, uhum, por exemplo, não por acaso o Código Penal começa na parte especial. O Código Penal é como se fosse uma Bíblia, né? Velho e Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, ou a parte geral do Código Penal, trataria aí de questões gerais, e a parte especial dos crimes em espécie, né? Ou seja, já a partir do artigo 121, dos crimes efetivamente que existem. Então, por exemplo, o Código Penal ele inicia no artigo 121 os crimes em espécie logo sobre o homicídio, porque não por acaso, como Nelson Hungria, que foi um autor muito importante, né, do direito penal, ele dizia o seguinte, olha, o homicídio é o crime por excelência, uhum. né, por quê? Porque eu estou tratando do maior bem jurídico que o ser humano tem, que é a vida. E aproveitando esse gancho para responder aí a sua indagação, é a seguinte, a pena ela é o preceito secundário de um crime, ou seja, o ponto mais importante é tratar o crime e o preceito secundário, o segundo mais importante é a pena. E essa pena realmente ela tem que corresponder àquele bem jurídico que foi violado. Se o bem jurídico violado é a dignidade sexual, e aí eu tenho que analisar qual foi o tipo desse crime. Se o crime de estupro, obviamente, que essa pena tem que ser mais severa, porque o crime de estupro violou de forma mais intensa, pelo menos em tese, a vida daquela vítima. Então, Uhum. o que existe de indagação? É muito comum que, em momentos políticos, as pessoas perguntem, olha, é possível que haja a pena de morte? Aí alguns respondem assim, olha, eu sou a favor em duas hipóteses. Uma delas é quando há o crime de estupro, né? Isso é muito comum. Muito, muito As pessoas comum. dizem, olha, não tem Já tem solução. comentário aqui falando, É, e, defendendo. uma, e uma outra hipótese, em alguns casos, não muito comum, mas é quando se trata de homicídio em algumas hipóteses, como Uhum. um homicídio de uma criança, né? Enfim, isso são coisas que comovem realmente muito o ser humano. Bom, o que a gente tem para dizer? Primeiro, no Brasil não é possível a instituição da pena de morte. Por quê? Ah, porque o Yuri está falando, não, porque a Constituição ela Não tem permite. uma cláusula pétrea, petra significa pedra, aquilo que é imodificável, aquilo que eu não posso alterar. Então, essa cláusula pétrea, ela não é passível de emenda constitucional, ou seja, os deputados, o Senado, tampouco o presidente da República, podem alterar. Então, primeiro ponto, eu não tenho essa possibilidade, né? Ah, mas tem uma possibilidade, professor? Tem, se estiver em estado de guerra, só, certo? Mas não Ou fazendo uma nova Constituição, nova Assembleia Constituinte, aí começar do sim, zero. eu estaria diante de uma nova constituinte, né? É. Uma outra situação. Então, essa é a impossibilidade técnica para isso. Uhum. E sobre a castração química, já existiram e existem projetos que tramitam no Congresso. Castração química, para quem não sabe, só para tentar explicar aqui, é uma pena que foi iniciada, se eu não me engano, na Califórnia, em 1996. Então, em 1996, os Estados Unidos, através do estado da Califórnia, começou a utilizar esse meio de pena. Por quê? Qual era a ideia? E aí, Wilder,
mais importante do que a punição é a não reincidência. Porque, olha só, se você castra alguém quimicamente, presume-se que o quê? Que ele não vai mais praticar, não vai ser reincidente, não vai praticar mais o crime sexual, porque ele está castrado. E aí a discussão é a seguinte, mas isso não seria uma pena perpétua? Ou seja, e outras discussões que tem nos livros de direito penal, né, no que diz respeito à pena propriamente dita, é a seguinte, um criminoso, será que ele não teria, eu poderia dizer que há uma presunção absoluta de que ele vai praticar novamente um crime? Ou seja, ele não tem salvação? É uma discussão. Aí é outra discussão, porque alguns estudiosos, alguns sociólogos dizem que sim, outros dizem que não. E é interessante como vai, né, Yuri? Ó, só desdobrando. É um tema que ele é interessantíssimo, porque assim, quando você fala de pena, aí é uma coisa assim, que a gente pode discutir aqui em uma outra boa prosa, assim, Wilder, que vai dar, eu tenho certeza que a gente vai ter uma discussão muito bacana, muito legal sobre isso. Vamos sim. O que eu posso dizer é o seguinte, o nosso direito penal hoje não comporta, em tese, esses dois tipos de aplicação de pena. Nem a pena de morte e nem a castração química. Porque a castração química já há um entendimento de que ela seria inconstitucional no nosso direito brasileiro. Por conta de ser vitalício, né? De ser uma pena vitalícia. Na verdade, há até uma discussão mais técnica sobre isso, se há possibilidade de reversão. Mas não se existe prova científica concreta disso. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem uma dificuldade aí. Aí também tem outras discussões. A Constituição proíbe pena degradante, enfim, penas que realmente afetem isso. Então, Wilder, assim, a minha opinião, cara, é que o caso concreto vai dizer, né, cada caso vai ser importante, e acho que o caminho nosso para tentar ajudar de alguma forma é exatamente implementar a educação de forma que nem se chegue a ter, né, esses crimes. Então, é isso. Esse é o grande, é o X da questão, né, Yuri? É o X da questão. Fala um pouquinho do papel do Estado, tá? Como é que se o Estado tem falhado no recebimento dessas denúncias, enfim, tá bom? Vou buscar o fone ali. Qual é o papel do Estado, né, na proteção efetivamente, quando uma pessoa pratica um crime, seja ele qual for, mas um sexual, qual o papel do Estado de atuação, né? Primeiro que com o surgimento da Lei Maria da Penha, a mulher, quando ela é vítima de um crime, deve haver para ela uma delegacia especial de atendimento à mulher. E, sobretudo, no crime sexual. Por quê? Porque a mulher, ela precisa ser atendida de forma especial de acordo com as suas necessidades. Então, eu posso dizer, olha, o primeiro papel fundamental do Estado já é no primeiro acolhimento de uma vítima de estupro. Já posso dizer aí, o primeiro papel é esse. Veja, eu comentei lá no início que a partir de 2009 mudou o crime, passou de crime contra os costumes para crime contra a dignidade sexual, certo? Na mesma época, em 2009, esse crime passou a ser de ação penal pública incondicionada. O que significa isso, Yuri? Significa o seguinte, que agora as vítimas de crime sexual estão sob o cuidado, sob a tutela do Estado. A ação agora não é mais da vítima. A ação agora é do Ministério Público, é do Estado. Até 2009, uma vítima de estupro, por exemplo, ela que teria que propor uma ação contra o seu agressor. Olha que absurdo.
Ô, Yuri, nós estamos aqui com duas, assim, que me desculpe todos os nossos espectadores aqui, tem muita gente conosco, mas tem duas aqui que é especial, que é a Lúcia, do Timóteo, e a Lena Simiquel, Oh, um beijo. também, também conhecida como nossas mães. É Muito isso, então obrigado aí é. pela audiência da minha Pois é. matriarca, Tá vendo? né? É isso aí, cara. Eu também agradeço muito a minha aí por estar Da participando. E sua. sempre, quem chegou agora, o Flávio, Deus sempre. Depois eu vou dar uma passada aqui. Você vai ver também depois quando você entrar no seu Facebook. Mas, Yuri, você estava dizendo aí sobre o papel do Estado, só para a gente não perder o Sim, raciocínio, né? Que é a questão, você falou da legislação e que o Estado ele não está preparado para receber essas vítimas, né? Não está preparado para acolhimento de denúncias, de exames. Então, para você terminar seu raciocínio. sim. O que que acontece? Às vezes eu vejo muito, Wilder, as pessoas dizerem assim: olha, nós não temos leis suficientes para atender as necessidades. Na verdade, nós temos muita lei boa. O que nós não temos é a efetivação dessas leis. Porque fazer uma lei não é tão difícil. O problema é torná-la efetiva, porque isso custa Uhum. dinheiro. Então, quando a Uhum. Lei Maria da Penha diz assim, olha, é imprescindível que haja um atendimento, um acolhimento especial para a mulher. Esse Uhum. acolhimento especial, ele envolve o quê? Uma equipe interdisciplinar, né? E isso, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de custo, estou Sim, falando de valores. Quer dizer, então, aí, Wilder, o que que acontece? Alguns estados funcionam melhor do que outros. sim. Alguns estados você tem uma estrutura melhor, porque realmente a competência para esse tipo de atuação é uma competência estadual. Sim. Entendeu? E sabe o que é interessante, Yuri? Porque também, não, a gente fala do Estado, Estado, mas uma coisa, eu lendo um pouco sobre o tema, uma coisa que influencia muito são convicções pessoais. Então, se a vítima, às vezes, ela procura um atendimento e ela é atendida por uma pessoa, vou falar grosso modo aqui, que é machista, entende? Uhum. O atendimento a ela pode ser comprometido. Então, assim, Uhum. as convicções pessoais, ideológicas que não deveriam atrapalhar as pessoas no seu trabalho, também, dentre tantos outros problemas para a vítima, esse também é um que acontece, assim, muitas vezes. Né? É um É, médico, enfim. ô Wilder, eu vou fazer só uma analogia aqui, um minuto, só para você entender como funcionam as coisas. Uhum. Isso que você falou é fundamental, porque a pessoa, quando vê a vítima como sendo, como se fosse ela, é diferente. Exatamente. É E isso aí, aí. e aí a analogia é a seguinte: olha só, a lei seca. As leis secas no estado do Rio de Janeiro, elas são, por exemplo, tem a participação da polícia, e sabe de mais quem? Ah, Famílias das vítimas de acidente de trânsito pois é, ocasionado por ingestão de álcool. Então, pois é. veja, não tem aquele jeitinho, eu tô lá, imagine que eu passe lá em tenha ingerido bebida alcoólica, se fosse só o policial, eu podia conversar com o policial, falar assim, não, pai, quebra essa para mim, não sei o quê. Acabou isso, sabe por quê? Porque vai estar lá uma mãe, um pai, né, um irmão de Uhum. pessoas que foram vítimas. É. Então, ou seja, é exatamente isso que você está falando. Se você É aquele, humaniza esse atendimento, é diferente. é aquele outro que está ali do outro lado, na outra ponta, que viveu uma experiência negativa, entendeu? É isso Então, aí. isso é importantíssimo no resultado daquilo que o Estado quer fazer. Exatamente. Ô Yuri, sobre a Edileuza Pimercati, lá de Dores, ela colocou Prima. aqui, tá aqui, eu não consigo, são muitos comentários, vai passando, eu não consigo ler todos, peço desculpa, né? A Deliane também tá dando boa noite aqui, muita gente. Yuri,
E ela faz um comentário aqui: mães, sempre online com os filhos. É o nosso próximo tópico aqui, que é a questão da exposição digital, né? A exposição digital dá facilidade para as pessoas que querem captar vítimas, né? Seja através de pedofilia, seja... Porque hoje a internet é um negócio complicado. As pessoas, e a gente acompanha, por exemplo, se você olhar Instagram, Facebook, as pessoas quase que dão o passo a passo do dia a dia dela. Agora eu cheguei no meu trabalho, agora eu estou indo almoçar, agora... E aquilo vai postando no dia a dia, então ficou uma forma, né, assim, muito, como é que eu digo, muito até fácil para quem quer cometer crime, né? Não, eu falo, a gente está falando da questão sexual, né? Mas a gente pode usar isso para diversos outros crimes que são cometidos mediante o uso dessa superexposição digital. Inclusive tem um tema, até a Ana Cláudia, acho que está nos assistindo ainda, a minha prima, ela propôs que é fazer uma live sobre crimes digitais. Então, eu quero dizer para as pessoas que eu estou em contato, e na verdade ele já topou, só que ele está com muito trabalho agora, que é o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Digitais de Vitória. Então ele vai fazer uma live comigo em breve, só que agora, imagina, né, durante a eleição, o quanto de trabalho que ele está tendo. Então, Júlio, fala um pouquinho dessa exposição digital, se você tiver alguns exemplos de casos que você já viveu aí como advogado ou como professor, como é que é isso Sim. aí? O que acontece? Quando você começou a falar aí, eu comecei a lembrar de situações. Primeiro, quando o crime ele é sexual, cibernético, e criança e adolescente, e aí acho que é a preocupação da Edileuza, mães, quando ela fala assim, mães, então, você tem um filho de 10, uma filha de 10, 8 anos de idade. Olha, vigia, porque isso que você falou aí, realmente, é a exposição, né? Você pode estar dentro do seu quarto, sua filha pode estar dentro do seu quarto, e você não sabe o que ela está fazendo. Ela pode estar nos Estados Unidos ao mesmo tempo, ela pode estar em São Paulo, ela pode estar em qualquer lugar, e ela pode estar com roupa, ela pode estar sem roupa, ela pode estar de qualquer forma. Ou compartilhando a localização da sua residência. Ou fazendo isso, quer dizer, ou marcando um encontro, né? Então, veja bem, aí entrando um pouco na seara criminal. Veja, aí, dependendo da situação, nem é o Código Penal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu já tive casos no escritório onde vítimas tiveram fotos expostas, né? Eu já tive caso onde um rapaz teve uma relação com uma adolescente e a foto dela, daquela relação que eles tiraram fotos, vazou. Essa foto vazou para outros canais, enfim, saiu do WhatsApp e aquilo foi se propagando, né, pela sociedade. Eu já tive caso de fotografia também em situações íntimas de adolescente que vazaram, né? Isso, infelizmente, é uma prática muito comum. O que não tira a clandestinidade do crime sexual, porque o crime sexual, Wilder, na grande maioria das vezes, ele é um crime clandestino. Isso significa o seguinte, que na maioria das vezes, a vítima não tem como provar que foi violentado, porque nem todas as vezes vai ficar vestígio. E aí, o que vai ser importante? Aí vira a palavra, né, Yuri? A palavra da vítima sendo corroborada com as outras provas. E aí a prova pericial, uma prova de imagem, né? Prova testemunhal, mas às vezes numa situação sexual, muito raramente vai ter uma prova testemunhal. Por isso que são crimes clandestinos, né? Agora, no que diz respeito ao crime que tenha o envolvimento de internet,
aí ele pode ser clandestino naquele momento, mas ele se prolifera. Aham. É Entendeu? diferente. Aham. E Ele acaba talvez se a, tornando público, né, na maioria das vezes. e talvez a marca para a vítima seja até maior. Uhum. Porque outro ponto importante, Yuri, é que esses processos judiciais que envolvem crime sexual, eles têm por obrigação legal a sigilosidade como uma regra. Uhum. Né? Então, é muito comum eu participar de audiência e ninguém mais pode participar. Entendeu? Quer Uhum. dizer, ninguém tem acesso à participação. Eu já tive alguns casos marcantes da minha carreira como advogado, onde havia a discussão sobre estupro de pai e filho, entendeu? Onde assim, situações gravíssimas É. que eram levadas, e a gente passa, porque eu sou pai, né? Você passa por situações que realmente ultrapassam a questão do direito, Uhum. né? Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, você pergunta para um aluno, eu tenho vontade de ser professor, advogado criminalista, mas eu não Uhum. pegaria jamais um estuprador, É. né? Como cliente, como, né? Enfim, Uhum. mas infelizmente isso também faz parte da profissão. Um juiz, um promotor, ele vai ter que atuar nesse caso, o advogado da mesma forma, entendeu? Uhum. É isso. Ô Yuri, a gente fala sobre. A gente está caminhando para o final aí, né? A gente combinou aí, geralmente 1 hora de prosa, até que a gente está com o nosso tempo. Ô Yuri, a educação, como o tema da nossa live sugere, é o grande diferencial, é o que pode ser e o que é, né? O grande diferencial para esse tema. E a gente escuta, por exemplo, falar a educação, mas que tipo de educação? Educação também educação sexual, porque Sim, muita gente deturpa quando se coloca, primeiro que sexo, a palavra sexo, sexual, às vezes ainda é tabu para muita gente, né? Então falar sobre isso, essa palavra em qualquer ambiente, para muita gente é tabu. Então, o ideal é que os pais, os educadores procurem se informar, se inteirar sobre o caso, leia, porque é a partir deste conhecimento que nós vamos orientar as nossas crianças, nossos adolescentes, porque se você também não conversar, se esse tabu for mantido, a gente não tem a contribuir. Eu acho que a gente tem que colocar dentro de cada faixa etária, conversar de acordo com. Se não conseguir, peça ajuda de um profissional, mas é importante a orientação desde muito cedo para essas crianças, principalmente hoje no mundo digital. Né? As crianças muito cedo têm contato aos perfis de rede social, à televisão, enfim, conecta ao mundo. Então, quanto mais a gente bater nessa tecla de educação, menos vítimas eu acredito que nós teremos desse tipo de crime, né? Desse tipo de abuso. Então, Yuri, ainda não é comum, né? Você, sendo professor universitário, você pode falar um pouquinho lá, que eu falo com maior propriedade nas séries iniciais, você pode falar que nem na faculdade esse tipo de, quando você tem uma aula nesse tema, as pessoas ainda olham para o lado, foge da discussão, foge do debate, é isso? é verdade. Wilder, a prática em qualquer profissão, ela nos faz crescer muito, né? O crime sexual, ele é um crime que ensina muito para gente. Uhum, uhum, Quando você fala aí, quando você está falando, eu estou aqui fazendo uma análise de alguns casos que eu tive. uhum, E o que eu percebo é o seguinte, eu como pai e como profissional da área do direito, o que eu percebo é o seguinte, os pais estão longe dos filhos, uhum, entendeu? Os é pais isso. estão longe dos filhos. Porque, veja, talvez as pessoas não sabem, mas a maioria dos crimes sexuais, muitos deles, são praticados dentro de casa.
Yuri, um parênteses aí, como você disse, o Valber Dias, um amigo lá de Ibatiba, sempre participa muito com a gente, ele fala exatamente sobre isso. Acontece muitos crimes assim entre casal. Às vezes o marido não entende nem respeita o espaço da esposa e acaba cometendo vários abusos. E, infelizmente, esses não são contabilizados pela razão da mulher sentir vergonha e medo ao mesmo tempo de contar. É o que você tá, ele ilustrou o que você está falando. E dentro disso que foi colocado pela Edileuza, e sobre a sua primeira fala, sobre as crianças, conversa com a criança, ouve ela. Ó, eu tive um caso, um caso muito, muito interessante. Era uma criança de 9 anos, uma menina, que ela chegou em casa e a calcinha dela estava vermelha, estava com mancha de sangue. A mãe, desesperada, começou a conversar com ela, começou a perguntar, ela falou que tinha caído e machucado. Só que a mãe ficou instigando a tentar entender o que tinha acontecido realmente, porque a mãe percebeu que não era só isso. Então, lendo o processo, o que eu percebia? Que faltava uma conversa entre a mãe e a filha. Porque, assim, às vezes você vai conversar só na hora que o problema apareceu. Porque se a mãe, ela conversa com a filha e diz assim, olha, minha filha, se qualquer pessoa encostar a mão em você, aqui nesse lugar, assim, dessa forma, eu sou a sua primeira amiga para ouvir. É isso aí. Entendeu? Você sabe o que eu vi, Yuri? Eu vi um dia sobre educação sexual, eu estava lendo algumas coisas, achei interessante, tem uma imagem e a parte do corpo humano e aonde pode se tocar, onde não pode. Aí tem a parte verde, exemplo, testa, pode tocar, entendeu? Aí seios, a parte vermelha, assim, muito, muito bacana, muito didático. Então, você pega uma imagem dessa para uma criança e você começa a mostrar, é educação, e é isso que a gente está falando, é educação. Exatamente. Então, existe uma distância, né? É o que você falou, nessa conversa, nesse trato, e que poderia, se nós tivéssemos mais proximidade, poderia evitar um problema lá na frente. Essa adolescente, essa criança que eu estou te falando, Hildo, para você ter uma ideia, o acusado foi condenado pelo crime de estupro, e essa menina quis o destino, ela nem foi ouvida em audiência, ela morreu. Ela não morreu por causa do estupro, não. Ela faleceu por outra coisa. Ela estava brincando com as amigas e ela faleceu afogada. Ela morreu afogada. E não teve correlação entre o estupro e a morte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que sequer ela teve a oportunidade de ver o seu agressor preso, né? O seu agressor condenado. Quer dizer, a família viveu com uma filha que foi violentada sexualmente e ainda perdeu a filha. Então, assim, são coisas graves, né? Eu estou acostumado a ver o professor, deve ter muito professor aqui, porque você como professor, e eu já vi vários casos, porque é na escola também que se vê muita coisa. Então, aqui, ó, a Ana Cláudia, minha prima dá aula em Niterói, tem muitos alunos de fundamental que os pais não conversam assuntos necessários, não escutam os filhos. A Jaqueline, nossa conterrânea divina, a Jaqueline Nelly, diz que temos que ser amigos dos nossos filhos. Ilustra o que você está falando. E o professor, ele tem papel fundamental, porque o professor também conhece o aluno, ele sabe, ele consegue identificar um problema, e aí chamar o pai e conversar, porque nós estamos tratando de vida, de dignidade, não é meramente uma parte de um corpo, nós estamos tratando de uma vida, Veja, esses casos que acontecem aí, como foi o caso agora do João de Deus, quantas vítimas estão falando de coisas que aconteceram há 30 anos atrás. 30, é verdade. 20 anos atrás. É verdade. Entendeu? Porque aquilo ficou na cabeça dela, aquilo ficou na mente dela
como se fosse uma coisa que estivesse batendo a cabeça dela todos os dias da vida, entendeu? Uhum. É Então, isso assim, mesmo. o que a gente puder fazer para evitar chegar num ponto desse, qualquer que seja, essa sua iniciativa aqui, Wilder, ela é imprescindível. Quem dera tivéssemos agora várias lives tratando desse assunto, isso propagando, porque a internet ela tem esse poder de É verdade. multiplicar tanto o mal quanto o bem. E nós, É de isso. alguma forma, estamos propagando o bem. É isso. Nosso objetivo é esse. A Boa Prosa, Yuri, surgiu com esse objetivo, que eu sempre, por ser professor, por trabalhar também, gostar de política, sempre dialoguei muito com as pessoas. E durante a pandemia eu falei, caramba, a gente fica aí sem encontrar os amigos, sem conversar, tem que achar uma forma. Então nasceu disso. E é com esse objetivo, Yuri. Tem algumas pessoas, depois eu vou pedir, você vai fazer isso amanhã, que você disse que vai abrir o seu Facebook, mas teve uma pessoa que passou aqui, a Rafaela também fez aqui o comentário, trabalha com crianças e adolescentes, tem pouco mais de 20 anos. Nesse período, vi situações de abuso a criança e adolescentes. E em muitos dos casos, vi a exposição de imagens de quem denunciou o ocorrido com a vítima. Então, olha, né? Tem uma pessoa que passou aqui também que fez dois comentários muito bacanas. Tem aqui o Valber falando de pena de morte. Tem muita coisa, mas tem uma pessoa que a Dávila Souza, a palavra cultura, no termo cultura do estupro, reforça a ideia de que esses comportamentos não podem ser interpretados como normais ou naturais. Se é cultural, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos mudá-los. Assim, é uma fala muito forte, muito bacana. E é isso, é a educação, é através da educação que a gente vai mudar. Não só isso, eu sou professor por formação, sou um entusiasta da educação. Eu acho que a educação é a solução para, se não todos, para a maioria dos problemas da nossa sociedade, né? Então, Yuri, eu vou te pedir depois, amanhã, quando você tiver um tempo, que você tiver logado lá com o Facebook, que você olhe esses comentários que passaram aqui, se puder responder, se puder, né? Uma pena eu não conseguir ler agora, né, Wilder? Pois é uma pena, é uma Mas pena. se tiver algum aí que você, alguma pergunta aí que você queira, eu quero essa pergunta aqui, de repente, não Tá, sei. eu vou dar mais uma passada aqui. Oi, Yuri, a Lucelena Gualandi, lá de Dores também, tia Lu, está aqui falando. A escola detecta casos de abuso muito mais que as famílias. Olha, é o que você acabou de falar aí, que é a questão Sim, das famílias estarem ausentes e talvez nem preparadas, né, Yuri? sim. Né? A Então, gente assim, a gente a gente está tratando de pessoas que não têm instrução, né, Wilder? uhum, Infelizmente, não é todo mundo que pode ter esse diálogo, porque imagina, uhum, pessoa que viveu há 50 anos, esse diálogo era um tabu, tabu, intransponível para a pessoa. é isso. Isso de forma alguma vai passar assim, de maneira tão natural para os descendentes. Não é É. uma coisa, então você constrói isso. O que a gente está fazendo aqui é plantando, né? Eu me lembro de uma mulher que foi candidata a deputada federal. Ela uma vez falou assim, olha, ela foi até deputada federal e ela falou assim, olha, eu propus uma lei, que a lei era a seguinte, que para que todas as crianças fossem para a escola. E quem não fosse, quem não, os pais que não levassem a criança para a escola, eles deveriam ser chamados e ser até punidos. Claro que uma situação até um pouco dura, porque cada realidade é uma situação, mas ela justificou a lei dela, sabe em quê? Tá. Ela justificou a lei dela na palavra do Pelé quando fez o milésimo gol. E Ah, Pelé fez o milésimo gol e falou assim, olha, eu quero que as criancinhas tenham uma escola. E ela falou uma coisa interessante que eu não esqueci, ela falou assim, olha, quando o Pelé falou isso, estava nascendo Fernandinho Beiramar, estava nascendo essa turma todinha aí, é isso. Ô, Yuri, entendeu? todo mundo que comete crime, que é vítima, é filho de alguém, é irmão de alguém, é pai de alguém, é mãe de alguém. Então aí a gente precisa olhar a nossa sociedade hoje.
vive, eu vejo, sou historiador, né, gosto de ler, de estudar história, é um dos momentos que a gente está sendo menos humano, a gente está precificando as coisas, coisificando as coisas, tornando as coisas objetos, as coisas frias, né? Não, às vezes em diversos momentos a gente vê isso. A gente, em outros momentos, a gente teria uma prosa dessa, né? Aqui a gente tem a facilidade de fazer ela com todo mundo online, mas essa coisa que a gente está distante. Então, a nossa sociedade está assim. A nossa sociedade é uma sociedade hoje que culturalmente, moralmente, ideologicamente, aí eu não estou dizendo defendendo ideologia A ou B, eu estou dizendo da radicalidade quando você defende uma ideia sua, dos ataques na internet. É uma sociedade hoje que está doente, ela precisa se tratar, ela precisa colocar a mão na consciência, porque algo está errado, né? Sim. Ô Yuri, aqui para os comentários, tem dois aqui que eu vou ler rapidinho. A Dávila também fez um outro comentário. Ela colocou aqui as questões sociais. Principalmente se a mulher for negra e pobre, isso é inaceitável nos dias de hoje, principalmente devido aos avanços tecnológicos que estamos vivendo atualmente. Ela comentou num determinado momento, né, que a gente falou sobre as questões sociais, enfim. E a Fabíola fala, o número de crianças que sofrem abusos de familiares é muito grande, na zona rural não é diferente. Nossas crianças pedem socorro sem poder falar. Então, duas coisas que ficou acentuada aí, que é a questão, às vezes, da falta do acesso à informação e da questão social. Às vezes, é mais aceitável ou mais comum em determinada classe social. Não que uma faça e outra não faça, mas às vezes é mais evidente, às vezes não tem mais facilidade de acesso à informação, outra não. É assim o nosso Brasil, né? Para a gente, nossa sociedade, melhor dizendo. Bom, aí a Fabiola coloca a revolta dela, né? Cláudia coloca da preocupação com esse período em que as crianças não têm escola, não têm professor presencialmente para perceber e ajudar nas situações horríveis. É um fator agravante, né, Yuri? Porque se a gente defende a educação e o olhar do profissional da educação que tem para com as vítimas. Você imagina nesse momento de pandemia onde os encontros não são presenciais. Com certeza. Ô, Wilder, eu tive vários casos que foram resolvidos porque nos crimes sexuais, sobretudo com crianças, não se resolve com advogado, com juiz, com promotor. Se resolve com o envolvimento da escola, psicólogo, pedagogo. São, nós chamamos de equipe interdisciplinar, de profissionais que vão identificar efetivamente se houve realmente uma ou outra situação, ou se não houve nada. Entendeu? Então, isso aí que falaram, acho que foi a Fabíola, o que acontece, na verdade, entre crime sexual envolvendo pessoas da mesma família, com pais e filhos, mães e filhos, avós, é assustador. Infelizmente, é assustador. Os estudos indicam que a maioria dos casos são familiares, né? Está dentro do ciclo familiar. Wilder, você não tem a noção do que acontece. É a coisa absurda, é absurdo o número de casos de crimes sexuais envolvendo pessoas no mesmo lar. Entendeu? É triste, é uma triste realidade, mas é uma dura realidade. Entendeu? Yuri, isso, assim, dói muito, já doía ouvir isso, dói ainda mais ouvir depois que a gente se torna pai, né? Então, eu tenho, assim, eu fui abençoado de dois de uma vez, um menino e uma menina, né? Então, eu peço sabedoria, discernimento para poder educá-los da forma correta, a fim, né, de protegê-los e orientar sempre ao melhor para eles.
Yuri, eu quero te agradecer, né? Pedir o pessoal mais uma vez aí, quem quiser participar do sorteio que você disponibilizou o livro aí, é só marcar 3 pessoas aí no comentário, 3 perfis, né? Nos comentários aí, que a gente vai amanhã sortear. E também está rolando lá no Instagram, é só me seguir lá e compartilhar. Yuri, agradecer você por esse precioso tempo, essa aula, me senti novamente lá no banco da faculdade com você dando aula para gente. A parte boa é que você não falou do Fluminense, né? E, mas eu me senti lá. Então, Yuri, eu vou deixar aí você fazer suas considerações finais. Eu espero novamente que a gente possa fazer não só mais uma live, mas quem sabe mais 2. A gente vai fazer sobre esse momento fitness seu, né? Essa mudança de vida que você teve durante a pandemia. É, e para quem não sabe, eu e o Yuri definitivamente agora mora em Vitória e a gente se encontra constantemente. O Yuri agora é um dos mais novos empresários de Vitória, que ele abriu uma loja de suplementos, né? De vários produtos, né? Para quem quer malhar, para quem está, enfim. E a gente pode, num outro momento, né, quem sabe, falar sobre isso e também sobre as outras tipificações de crime, do Código Penal, enfim, a gente olhar um tema aí e conversar. No mais, Yuri, eu te agradecer mesmo aí pela parceria de sempre e deixo aí aberto para as suas considerações finais. Bom, eu primeiro só tenho assim a agradecer, Wilder, pela amizade que eu fui agraciado, né? A maior parte da minha vida foi em Divino São Lourenço, onde nós crescemos juntos, onde É nós isso. pudemos viver. A vida ela nos levou para outros lugares, né? Eu É. acabei me radicando depois em Itaperuna, onde fiquei por 18 anos. Até hoje tenho o meu escritório lá, tenho uma enormidade de amigos, né? A minha esposa é de lá, a minha irmã vive lá, né? Meu sobrinho, meu cunhado. Isso acontece, mas assim, o coração da gente, ele permanece sempre. Quando você começou a falar aí das pessoas que estão aí nos assistindo, Você vai infelizmente ver depois. Você vai ver infelizmente depois. eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, né? Mas pode ter certeza assim que isso enche o meu coração de alegria de saber que essas pessoas ainda se lembram da gente, mesmo a gente estando longe, né? Mesmo a gente não estando na mesma seara de convivência, mas isso nos enche de alegria, porque o que nós levamos dessa vida são as amizades, são os valores mais simples, as coisas mais importantes para nós, são aquelas coisas que realmente vieram lá de trás, né, da formação do nosso caráter, É. na simplicidade, na criação ali. Isso a gente vai, né, aquela educação ali da roça, aquela coisa, né, isso aí não tem preço. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que vai ter o seu valor, né? Sobre a loja de suplementos, vai ser um prazer falar, porque eu assim, eu não estou empresariando. A minha intenção não é ficar milionário, não é ficar rico com isso, não é nada disso. É me aproximar da saúde, né? Então, eu tenho, né, uma comorbidade e eu preciso ficar perto da saúde. Então, eu resolvi empreender dentro desse projeto pessoal para também ouvir as pessoas que passam por lá. E eu estou lá. Eu advogo e, ao mesmo tempo, trabalho na loja. Hoje mesmo eu estava lá com o computador, advogando, atendendo cliente É online, multi, é multi. fazendo petições e atendendo também, Preparando entendeu? para a live de hoje. Preparei para a live de hoje. É isso aí. Ô, Yuri, deixa depois você deixa aí as pessoas que queiram entrar em contato com você, porque tem muita gente, através do meu perfil, amigos de trabalho, em Vitória também passou por, né, em Vitória ou na grande Vitória,
Depois você deixa o contato nos comentários aí, ou se você quiser falar, o Instagram da loja, para quem quiser Então, seguir lá. Deixa aí os seus contatos profissionais, ou advogado, quem estiver precisando de advogado. É um espaço para a gente ajudar os amigos também, divulgar, enfim. né? Deixa aí seus contatos. Então, Instagram. eu tenho um escritório em Itaperuna, né, no estado do Rio, e eu trabalho em um escritório em Vitória também, eu sou sócio no escritório aqui em Vitória, e eu tenho essa loja, entendeu? Eu estou até pensando em começar depois a vender um picolé, É, aproveitar o calor aí, né? é isso aí. E Vamos, faço vamos, exercício, vamos para a né? E praia com o Aldo já está em na Guarapari mesmo. praia, todo É. mundo. Mas brincadeiras à parte, então assim, a loja ela é em Jardim da Penha, em próximo ao à Praça do Maroni. Carmo. Eu vou deixar o telefone aqui da loja. Isso. Se alguém Depois você quiser ligar, deixa aí no Instagram, né? O Instagram. nome da loja é Mestre dos Suplementos. Muito bem. Mestre dos Suplementos. O É isso telefone aí. é 3100-0480, 27 o DDD. Né? Quem quiser ligar para lá, Muito falar bem. comigo sobre qualquer assunto, vamos falar hoje sobre crime de... Eu não quero comprar suplemento, não. Eu quero falar hoje sobre crime de homicídio, de infanticídio. Como é que funciona isso? Vamos conversar, Legal, boa ideia, é isso aí. Yuri, entendeu? depois nessa prosa aí, a gente podia pegar um profissional, sei lá, uma nutricionista, um personal trainer, eu, você. Aí Sim. vocês me inspiram também, eu entro aí na vida fit novamente, que eu tô meio desleixado. Mas vamos lá. Yuri, é isso aí, irmão. Mais uma vez, muito obrigado. A Fabiola tá pedindo outra prosa com você. Sim, a receptividade é muito boa. O pessoal tá com saudade de você hoje. Precisa Ah, eu, ir mais na região lá. O pessoal tá eu com muita fico saudade. Eu fico assim, lisonjeado, né? Quanto tempo que eu não vejo essa turma? Tem 2 anos que eu ia agora, com a pandemia eu não consegui ir a Divino, né? 2 anos que eu não vou a Divino, eu não vejo as pessoas. Então, assim, é muito prazeroso saber que estão aqui, e não estão nem com raiva de mim, né? Tem uns que estão até me Pois dando é. abraço aí. Você vai ver o carinha aí. Minha mãe Então, tá indo aí? Tá, tá né? aqui, tá. Um Ela beijão, mãe, pra você, te amo, tá? Pô, Fique com Deus aí. é isso aí. Yuri, então é isso. Eu vou convidar o pessoal para nossa próxima prosa de terça-feira que vem. Os convidados vai ser diferente, Yuri. Os convidados, quem vai convidar é o povo. Eu vou fazer Sei. uma live com vereadores eleitos, que vão ser eleitos no próximo domingo. Então, a sua escolha na urna vai fazer diferença. Eu vou pegar três, eu ainda não sei se serão 2 ou 3 vereadores, eu estou vendo o formato ainda, para que a gente possa conversar sobre o projeto deles para o município que ele foi eleito, para a sociedade em que ele vive. Então, cada um aí vai ter a responsabilidade de escolher os nossos convidados aí para a próxima terça-feira. Depois eu vou fazer isso também com o prefeito, já combinei com alguns que estão aí na iminência, né, e amigos de ganhar a eleição, a gente vai fazer também com prefeitos mais adiante. Esse mês também tem o Novembro Azul, que a gente fez o Outubro Rosa, e por aí vai. Vamos, segue a nossa agenda aí de boa prosa. E é isso, Yuri. E pessoal, muito obrigado mais uma vez a estarem conosco aqui nessa boa prosa e até terça-feira que vem. Muito obrigado, Yuri. Valeu e até Valeu, breve. gente. Um abraço aí, obrigado. Wilder, o Brasil precisa de pessoas como você, Obrigado. com iniciativas assim, entendeu? Com ideais, pessoas que pensam na frente, que pensam no próximo e que realmente querem fazer uma coisa diferente, entendeu? Eu acho que é sensacional isso, a sua iniciativa. Eu espero que realmente você consiga sempre propagar esses seus ideais, entendeu? E eu estou aqui porque você precisar. Eu, às vezes, não assisto todas ao vivo, porque eu estou um pouco atarefado. É assim mesmo. Mas depois fica disponível aí no Facebook, fica disponível lá no YouTube. Mas eu estou lá participando sempre. Valeu, irmão. Obrigado as suas Obrigado pela palavras aí. oportunidade. Obrigado a todos que estiveram até agora conosco e que participaram da live. Até terça-feira que vem com mais uma boa prosa. Abraço, boa semana. Valeu. Valeu.